Como trabalhar com o módulo de ajustes? Este módulo deve ser utilizado quando você precisa mudar as características de um objeto que você irá inserir na foto. Por exemplo, eu quero mudar as características dessa janela. Para isso, eu tenho que clicar em Ferramenta Imagem e clicar em Ajustes da imagem. Aqui eu tenho várias possibilidades de trocar as características desta janela. A outra forma de acessar o módulo de ajustes é através do editor de imagem. Então nós vamos usar como exemplo diversas situações. Para isso, vamos importar a primeira imagem, que será usada como exemplo. Vamos utilizar uma cerâmica. Podemos utilizar essa daqui. E aqui está o módulo de ajustes disponível. Vamos clicar no módulo de ajustes. Esse então é o módulo de ajustes. Vamos a algumas características que são utilizadas para tratamento de cerâmica. Uma delas é a opção ladrilhar. Então, nesse momento nós temos apenas uma cerâmica e nós desejamos que essa cerâmica seja replicada várias vezes para que a gente possa, por exemplo, cobrir uma parede ou fazer um piso. Na quantidade horizontal, vamos colocar 5 e na vertical também 5. Perceba que agora eu tenho várias cerâmicas organizadas lado a lado. Um pouco mais à direita nós temos a espessura do rejunte. Perceba que as cerâmicas estão lado a lado e estão encostadas uma à outra. Vamos simular o rejunte em 2 de horizontal e 2 de vertical. Perceba que agora temos um espaço entre as cerâmicas e esse espaço está na cor cinza. Talvez aquilo não esteja muito perceptível. Para isso, vamos trocar a cor do rejunte para preto. Agora deu para perceber bem onde foi aplicado esse rejunte. Outra possibilidade também de trabalho com cerâmicas é o seu modo. Nesse caso, apenas foram replicadas lado a lado, sem uma organização, por exemplo, de desenho. Essa cerâmica, por ter um desenho, é possível que, conforme a rotação dela, formem-se outras imagens. Então vamos ver o que nós temos disponível. Aqui nós temos o modo normal, que é o modo que está atualmente. Temos o modo também espelhado. Perceba que agora houve uma rotação diferente dessa cerâmica e um desenho se formou através da imagem de cada uma. Então, se essa cerâmica fosse aplicada dessa forma, seria esse desenho que ela iria formar. Após feito o ladrilho, nós temos também outras opções de modos. O entrelaçado horizontal e vertical normalmente é utilizado para se fazer parede de tijolos. Mais tarde nós vamos utilizar esse tipo de recurso para que você também aprenda como fazer a questão do entrelaçamento de tijolos. Outra possibilidade também de se trabalhar com a cerâmica é trabalhar sua perspectiva. Por exemplo, eu vou clicar em perspectiva. Aqui existe uma opção para ser marcada em utilizar controles de perspectiva. Vamos marcar e agora apareceram outras opções, largura do fundo e altura do fundo. Nesse caso, o fundo é a parte da imagem onde está sendo preenchida com a cerâmica. Se você posicionar o cursor do mouse sobre os cantos da cerâmica, irá perceber que vai mudar o cursor para outro formato. Então, nesse momento, eu clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto ele para o centro da imagem. Perceba que eu estou mudando o ângulo dessa cerâmica. Dependendo então da situação que você deseja que essa cerâmica seja colocada, tipo de superfície, alguma profundidade específica, para que ela se encaixe na parede ou no piso que você está montando, então você deve trabalhar essa perspectiva para poder dar essa profundidade também no momento que você vai aplicar essa cerâmica na obra. Aqui eu tenho uma cerâmica simulando um piso com uma profundidade.
Para você ter uma ideia como funciona, assim que eu coloquei esse ângulo, eu vou clicar em confirmar. E agora eu vou usar uma das ferramentas de clonagem para aplicar essa cerâmica sobre essa obra. Esta foto serve apenas como referência. Nós poderíamos utilizar aqui uma foto que tivesse um piso, mas como nós vamos utilizar diversos exemplos no módulo de ajustes, nós vamos utilizar essa imagem apenas como referência. Vamos reposicionar o início da clonagem. Vamos desmarcar ou replicar imagem. Depois nós vamos aprender a utilizar essa replicação também. Vamos selecionar a ferramenta clonar a imagem circular. Aumentar a sua intensidade. E agora sim, vamos clicar com o botão esquerdo do mouse e vamos começar a aplicar essa cerâmica. Então perceba que eu estou aplicando ela já montada e também no seu ângulo que nós definimos lá atrás na perspectiva. Então, se eu estivesse passando agora sobre um piso, eu estaria aplicando essa cerâmica e ela estaria, além de encaixada uma a outra, também estaria com o rejunte e também com a sua profundidade aplicada. Então, aí está a aplicação da cerâmica com perspectiva. Vamos desfazer e vamos voltar para os ajustes. Outra característica também das cerâmicas é a possibilidade de uma outra angulação. Por exemplo, nesse caso do ladrilho, nós temos os ângulos de 90 graus. Nós vamos trocar esse ângulo para 45 graus para formar outro tipo de montagem de cerâmica. Vamos reduzir um pouco o tamanho dessa cerâmica para 60%. Dessa forma vai ser mais fácil de perceber a mudança na angulação. Para mudar a angulação, você terá que clicar em ferramenta rotacionar. Nesse momento nós temos o ângulo de 90 graus. Nós vamos modificar o ângulo agora para 45 graus. Outra forma de mudar o ângulo é posicionar o cursor do mouse nos cantos da imagem. Perceba que o cursor do mouse modifica nesse momento. E agora, eu clicando com o botão esquerdo do mouse, eu posso girar e soltar até o ângulo desejado. Como nós queremos exatamente 45 graus, basta apenas digitarmos 45. Perceba que agora nós estamos com a cerâmica num ângulo de 45 graus. Se nós quiséssemos que esses cantos fossem preenchidos também, para que eu forme um desenho com essa cerâmica, bastaria eu clicar em preencher cantos. E perceba que agora eu tenho outro tipo de colocação de cerâmica, em ângulos de 45 graus. Se eu quisesse aplicar essa cerâmica agora, bastaria eu confirmar e novamente fazer sua aplicação. Então perceba que agora eu estou com ângulos de 45 graus na aplicação dessa cerâmica. Se eu quisesse também aplicar a perspectiva, para aplicar uma profundidade, por exemplo, bastaria eu novamente me posicionar na perspectiva, marcar a utilização dos controles de perspectiva e aí sim aplicar a perspectiva. Vamos lá novamente e perceba que agora eu tenho ela já em outro ângulo. Aí está. Outra maneira também de aplicar cerâmica é a possibilidade de não ladrilhar num primeiro momento. Por exemplo, eu vou colocar aqui a quantidade horizontal de 1 por 1. Dessa forma, eu vou confirmar e vou reposicionar o cursor do mouse. Perceba que quando eu fizer agora a clonagem, eu apenas vou fazer um conjunto de cerâmicas. Ou seja, como eu estou com um ângulo de 45 graus, aqui também foi montado 45 graus. Se eu quisesse montar uma quantidade limitada de cerâmicas, o que eu poderia fazer? Eu vou desfazer então essa cerâmica, vou marcar a opção replicar imagem e agora, conforme eu estou passando o mouse, o sistema já vai replicando para mim automaticamente. Então eu não tenho um tamanho fixo.
Eu apenas mando replicar a imagem à medida que eu estou passando o cursor do mouse sobre a foto com o botão esquerdo do mouse pressionado. Então assim eu não tenho uma limitação. Onde eu passar o cursor do mouse, a cerâmica é aplicada. Outro exemplo de utilização também de replicação e de montagem é utilizado para imagens de madeira. Então vamos localizar aqui um estilo de madeira. Essa daqui. Então vamos abrir e vamos para os ajustes. No caso da madeira, nós podemos fazer um trabalho um pouco diferente da cerâmica. Por exemplo, vamos diminuir um pouco o tamanho dela para 50%. Agora vamos ladrilhar também a madeira. Então eu quero 5 desses pedaços aqui emendados, então eu tenho aqui como se fosse uma tábua de madeira e não mais somente um quadradinho. Na quantidade vertical, vamos colocar aqui 4. Então eu tenho uma madeira encostada a outra, então é como se fosse uma única peça. Se eu quisesse ter ela em formato de tábuas, eu poderia colocar um rejunte somente na horizontal. Então vamos colocar aqui 2. Vamos trocar a cor para preto e perceba que agora eu tenho a aplicação da madeira como se fossem tábuas uma do lado da outra. Então se eu confirmar agora e começar a clonagem, eu vou ter a aplicação de madeira no espaço ou no local que eu tiver necessidade. Então aí está. Também tenho condições de trabalhar ângulos, como eu trabalho com a cerâmica, caso essa madeira seja aplicada em um local que tenha profundidade. Também posso usar a opção de replicação. Vamos desfazer e vamos fazer esse teste. Na quantidade horizontal vai ser apenas 1, vertical também apenas 1. Vai ter junto na espessura horizontal, não vai ter na vertical, e agora vamos confirmar. Nesse caso, nós vamos aplicar a opção replicar imagem. E vamos começar a passar o cursor do mouse. Perceba que agora está sendo replicado e eu não tenho mais uma limitação de espaço. Eu posso ir passando o mouse em todos os locais que eu quero que essa madeira seja aplicada. Outra opção também de ladrilho é a opção de aplicar parede de tijolos. Vamos a um exemplo. Vamos importar aqui das cerâmicas e aí nós temos, por exemplo, um único tijolo. Vamos abrir e vamos ajustar. Nesse caso, eu só tenho um tijolo, então o que eu faço? Eu vou para o ladrilhar, ladrilho aqui, por exemplo, vamos ladrilhar aqui uns 10 tijolos por 10 de altura. Então perceba que no primeiro momento está até confusa a imagem, não dá nem para perceber que é tijolo. Nesse caso, vamos colocar um rejunte um pouco mais escuro também e com a espessura de 1 por 1. Agora a gente separou um pouquinho esses tijolos. Eu poderia utilizar uma cor não preta, também qualquer uma dessas cores, depende de como você quer que seja esse rejunte ou essa argamassa que estaria entre os tijolos. Nesse caso dos tijolos, eu posso utilizar o entrelaçado. Por exemplo, se eu utilizar o entrelaçado horizontal, está aí montado então exatamente como se fosse uma parede de tijolos. Se eu quisesse usar o entrelaçado vertical, então estaria aplicado dessa forma. Para o caso de tijolos, então eu vou utilizar o entrelaçado horizontal. Nesse momento que eu apliquei a opção entrelaçado, eu tenho o percentual de entrelaçamento. Nesse caso, 50 é exatamente um entrelaçando no meio da próxima fila. Se eu modificar esse entrelaçamento, perceba o que vai acontecer. Então eu tenho condições de entrelaçar em qualquer um dos pontos. Normalmente aplica-se em 50% para simular exatamente uma parede de tijolos. Também tenho condições de aplicar aqui a perspectiva e outros trabalhos, aí, como eu fiz com a cerâmica, por exemplo. Vamos confirmar
e vamos utilizar essa opção de tijolos com entrelaçamento. Então, se eu quisesse que essa parede fosse de tijolos, então eu poderia agora começar a replicar esses tijolos utilizando essa opção da ferramenta clonar imagens circular. Ok? Então aí está a simulação de uma parede de tijolos. Outra possibilidade também de aplicação de ladrilho é a possibilidade de inserção de texturas. Então vamos aplicar uma textura agora, utilizando a textura, vamos pegar aqui a textura número 2. Na aplicação de texturas, existe uma particularidade. Além de eu poder ladrilhar, também, como eu faço com cerâmica ou com tijolos, existe a possibilidade de, quando essas imagens forem encostadas, existir diferenças de tonalidades. Então, perceba que nesse caso eu tenho um risco aparecendo exatamente onde são emendados os pedaços de textura. Então, se você fotografou uma textura e ela ofereceu diferenças de tonalidades, vai acontecer esses riscos. Não existe rejunte na textura, uma tem que estar exatamente encostada à outra para dar um sentido único para toda a parede. Como que a gente resolve esse tipo de problema? No quinto botão, nós temos a ferramenta Emendas. Então ela é utilizada exatamente para corrigir esse impacto que existe de cores entre uma textura e outra quando ela foi encostada. Para isso nós vamos clicar em ferramenta Emendas e vamos selecionar a opção Utilizar suavização de emendas para texturas. Nesse momento, essa opção marcou diversos controles. Ajustes da emenda vertical, inferior e emenda horizontal à direita. É quanto de abrangência que eu quero nesta emenda. Quando você clicar em visualizar, você vai perceber que não existe mais aquele risco, e sim uma suavização onde havia esse risco. Dessa forma, você acaba eliminando aquele risco que existia na emenda da textura. Se você percebeu que ainda não está bom, você pode modificar esta abrangência, por exemplo, para mais ou para menos. E novamente faz a visualização, até que você encontre um ponto aí que seja satisfatório. Dessa forma, quando você fizer o ladrilho, você não vai mais ter aquele risco que fica aparecendo tanto aí na emenda. As demais utilidades da textura seguem os passos, por exemplo, dos tijolos e também da cerâmica. Quando eu quiser aplicar essa textura, por exemplo, vou diminuir aqui para 50%. Vamos confirmar. Também podemos deixar a opção Replicar imagem selecionada. E vamos começar a aplicar a textura então nessa região. Perceba que agora eu estou aplicando a textura. Se eu quisesse fazer em linha reta, utilizaria a ferramenta Clonar imagem circular elástica. Eu poderia fazer dessa forma. Aí eu poderia ter aí um ângulo correto. Então aí está a aplicação da textura, no caso aqui no editor de fotos. Outro recurso também que o sistema oferece é a possibilidade de inserção de outros objetos. Por exemplo, eu posso fotografar um móvel e, utilizando o editor de efeitos, eu posso retirar esse móvel da foto para aplicar ele à minha simulação. Então vamos importar. Vamos localizar aqui um móvel. Nesse caso, vamos utilizar como exemplo essa estante. Perceba que o tamanho dela está 1200 por 1200. Normalmente, quando você vai inserir um móvel, um objeto, esse objeto não precisa ser tão grande, porque senão ele pode ser maior até da própria foto que está sendo simulada. Para isso, o sistema oferece uma opção de redimensionamento já no momento da leitura da foto. Então, nós vamos redimensionar para 640 por 480. Vamos abrir e vamos para os ajustes.
Ainda assim ela está um pouco grande, então vamos reduzir novamente aqui para 50%. Vamos apenas confirmar e vamos tentar aplicar essa estante nessa foto. Vamos desativar o replicar imagem, reposicionar o início da clonagem e vamos começar a clonagem. Perceba que a estante está vindo para a foto, só que o que acontece? Eu tenho a estante e também tenho aquilo que foi fotografado junto com a estante, que é a parede e também o piso. A minha intenção é retirar apenas a estante da foto e não o restante. Como é que eu vou resolver isso? Vamos desfazer e vamos para os ajustes. Nesse caso, eu tenho algumas ferramentas específicas para essa situação. Uma delas é a ferramenta Região Seleção. Então vamos clicar na ferramenta Região Seleção. Agora eu vou desmarcar ou utilizar toda a imagem. Perceba que apareceram alguns pontos ao redor da imagem. Eu vou posicionar o cursor do mouse sobre um deles, vou reposicionar a seleção e aqui eu estou dizendo para o sistema qual a região que me interessa desta foto. Então eu não preciso mais me preocupar com essa parte que está ao redor aqui da estante. Assim que eu definir qual a região da foto que me interessa, eu vou clicar em definir como imagem base. Então agora foi desprezado aquela parte da foto que não me interessava. Ainda assim eu tenho alguns problemas. Continuo tendo partes da parede e do piso junto à estante. Se eu quiser aplicar essa foto de uma forma bem profissional lá na minha foto de base, eu tenho que trabalhar essa estante e levar ela para a minha simulação apenas a estante e não a parede, que é o que não me interessa nesse momento. Para trabalharmos então a parte que sobrou aqui da parede do piso, nós vamos trabalhar a ferramenta Transparência. Quando eu cliquei na ferramenta Transparência, entrou uma opção aqui chamada Imagem Transparente. Então eu vou dizer para o sistema que essa imagem vai ter transparência. Assim que eu cliquei nessa opção, o sistema disponibilizou diversas ferramentas. Essas ferramentas são similares às ferramentas utilizadas na pintura, por exemplo. A varinha mágica, a ferramenta poligonal, a ferramenta circular. Dessa forma, se você aprendeu a utilizar as ferramentas da pintura, você também aprendeu a utilizar essas ferramentas aqui para transparência. Vamos utilizar então primeiro a varinha mágica. Eu vou dar um clique aqui nessa parede e perceba que o sistema já selecionou uma parte da parede aqui ao redor da estante. Para que eu continue fazendo essa busca pelas cores que estão ao redor da foto, eu posso girar o roller do mouse para frente e vou girando até o ponto que eu achar que é suficiente. Então estou girando, girando. Perceba que agora acabou invadindo a estante. Então eu vou girar o roller do mouse para trás até esse ponto. Estando definido qual a parte que eu quero transparente, eu vou clicar aqui em tornar transparente. Perceba que agora aquela parte que estava selecionada desapareceu. Agora eu tenho mais um pouco aqui de piso que sobrou na frente da estante. Nesse caso eu vou utilizar a seleção poligonal e vou demarcar essa região que eu também quero tirar da foto. Botão direito e novamente tornar transparente. Agora perceba que eu não tenho mais nem a parede e nem o piso. Eu tenho apenas a estante, que é aquilo que me interessa para essa clonagem. Vamos confirmar. Vamos reposicionar o cursor do mouse. E agora, quando eu aplicar a estante, perceba que está vindo apenas a estante. Então, se eu quisesse simular essa estante numa sala, por exemplo, ela já estaria pronta para isso. Lembre que eu tenho condições também de trabalhar o seu tamanho através da ferramenta Escala. Vamos novamente para os ajustes. Outra opção que o sistema oferece é também a opção de modificar o posicionamento deste objeto. Para isso, nós vamos clicar em Ferramenta Inverter.
eu posso ter essa estante então nesse sentido e também nesse. Por exemplo, se essa parede fosse em outro ângulo. Vamos confirmar e vamos aplicar agora essa estante nesse ângulo. Então perceba que agora ela está virada para o outro lado. Então se essa parede onde estivesse sendo aplicada essa estante fosse nesse ângulo, essa seria a posição ideal. Também posso trabalhar perspectiva caso o ângulo seja um pouco mais aprofundado ou não. Vamos novamente para os ajustes e perceba que também posso aqui ter outras posições, dependendo daquilo que eu estou fazendo, pode ser que seja interessante. Outra ferramenta que pode ser utilizada é a ferramenta de efeitos. Muitas vezes, quando eu estou aplicando um objeto a uma foto, pode ser que esse objeto não esteja com a iluminação adequada. Então, se eu precisar acertar, por exemplo, a luminosidade, ou a escuridão, o brilho, o contraste ou a saturação do objeto, eu posso utilizar uma dessas opções e modificar, por exemplo, a escuridão. Eu posso iluminar mais o objeto e, em seguida, eu faço a confirmação. Perceba que agora, quando eu aplicar essa estante à imagem, ela vai estar muito mais luminosa do que a estante anterior. Então, dependendo da luz que eu tenho no ambiente, eu posso trabalhar essa iluminação para que ela esteja exatamente harmonizada com o ambiente que ela está sendo inserida. Se você gostou do trabalho realizado e quiser utilizar esse objeto em outras simulações, você poderá exportar essa imagem em disco para utilizações futuras. Para isso, clique em Ferramenta Exportar, Exportar Imagem, nomeie essa estante para que você encontre ela depois e clique em Salvar. Então, nesse momento, a estante está salva em disco e quando eu quiser utilizar ela, basta fazer a sua leitura. Vamos a um exemplo de como nós poderíamos fazer isso. Nós vamos importar aqui outra imagem qualquer para que você perceba como a leitura vai ser de disco mesmo. Então aqui eu li um sofá qualquer, agora eu vou ler a estante novamente, que já está com o trabalho realizado. Então nós demos o nome de estante nova, vamos selecionar, aqui está a estante, vamos clicar em abrir, e agora você vai perceber que eu não preciso mais ajustar os efeitos dessa estante, a menos que eu precise mexer em alguma coisa ainda. Mas ela está exatamente como estava no momento que eu fiz a edição. Vamos clonar para cá. Perceba que ela já está com as transparências e todo o trabalho já realizado. Isso significa que eu não tenho que trabalhar, se eu quiser utilizar essa estante, toda vez a sua transparência, a sua tonalidade e assim por diante. Então os efeitos já estão aplicados e ela pode ser utilizada a qualquer momento. A partir do momento que eu salvei em disco, eu posso utilizar ela em qualquer projeto que eu tiver interesse. E dessa forma nós concluímos o módulo de ajustes.